Olá, no programa de hoje, os impactos da guerra comercial movida por Donald Trump. Os interesses mirados nos tarifaços anunciados pelo presidente dos Estados Unidos. Os efeitos que as medidas podem alcançar para a economia da superpotência. As reações da China, do Brasil e de outros atores no cenário global. Eu converso com o economista e professor do CEDEPLAR da UFMG, João Prates Romero. João, prazer recebê-lo novamente no Mundo Político. Olá, Marco. Obrigado. Prazer é meu. João, desde o início de abril vem sendo até difícil conseguir acompanhar o noticiário sobre as taxas de importação nos Estados Unidos que Donald Trump resolveu aplicar a 180 países do mundo com tantos desdobramentos. Em que pese reações negativas, já vistas nos mercados internacionais, a cruzada dele segue. O que o republicano mira essencialmente na sua visão? Bom, é difícil entender a racionalidade econômica por trás dessas medidas porque elas são particulares em alguns sentidos. Então, como alguns analistas já têm mencionado, o que parece estar acontecendo é uma tentativa do presidente americano de utilizar essas medidas como forma de atrair os países para negociação e, com isso, tentar conseguir melhorar os termos desse comércio americano com os diversos outros parceiros. Na teoria econômica, faz sentido o que ele tenta fazer? Olha, é difícil de entender, porque, na verdade, o Donald Trump ele deixou muito claro que você tem dois objetivos principais para essas medidas. Um deles é reduzir o déficit comercial americano. E um segundo é motivar a produção industrial interna nos Estados Unidos. E tarifas, em geral, são utilizadas para alcançar esses objetivos. Mas as tarifas, em geral, são aplicadas sobre produtos específicos. E o que o governo americano fez foi aplicar tarifas sobre os países. E isso gera distorções que fazem com que nenhum dos dois objetivos, na verdade, seja alcançado. Vou tentar ilustrar um pouco, né? Então, o Camboja, por exemplo, exporta alguns produtos para os Estados Unidos e teve uma tarifa, digamos, de 40%. Não estou recordando exatamente qual foi agora. Esses produtos vão se tornar mais caros nos Estados Unidos. Acontece que tem outros produtos, outros países, vamos dizer, por exemplo, o Brasil, né? Vamos pegar o exemplo de sapatos, por exemplo, que teve uma tarifa menor, né, de 10%. O que acontece, então, é que você tem uma redução da exportação do Camboja para os Estados Unidos e outros países começam a exportar um pouco mais e ocupar esse espaço. Então, acaba que você nem consegue motivar a indústria americana e nem consegue reduzir tanto o déficit. E isso, se a gente for imaginar que é para todos os produtos, porque todos os países foram afetados, gera uma bagunça tarifária e comercial enorme, que pode ter implicações bem sérias para os Estados Unidos e para o mundo também. Voltando à sua primeira resposta, os diálogos multilaterais vinham sendo uma tônica, na ordem mundial há bastante tempo. Quando ele vem com medidas que tentam inverter essa lógica, levaria um tempo assim, para uma consolidação e até lá é muita turbulência no horizonte mesmo, se tratando de negociações bilaterais? Certamente, porque o avanço da globalização já vem de décadas. E o que aconteceu nesse período foi uma desagregação das cadeias de produção. Então, hoje, para se produzir um mesmo bem, componentes são produzidos em diversos países diferentes. Então, ao impor essas tarifas diferentes por países, você bagunça toda essa cadeia, né? E isso, na verdade, para todos os bens, porque foi uma grande bagunça, porque todos os países são tarifados em níveis diferentes. Então, o que acontece é uma desarticulação dessas cadeias. Para responder e reorganizar isso, leva tempo. É preciso entender quais componentes foram afetados, qual outro parceiro potencial pode entrar e substituir esse que foi mais afetado. Então, é uma tarefa grande, considerando que ela foi bem espraiada, né? Há quem veja, nessas medidas um protecionismo sendo usado também como
arma ideológica. Mas isso pode, de outro lado, né, gerar um efeito rebote internamente, amplificando, de repente, insatisfações da população com dificuldades na aquisição de produtos, enfim, da própria indústria, né, que precisa dos seus componentes. Eu acho que foi uma aposta altamente arriscada, porque, como eu mencionei, os objetivos diretos das tarifas provavelmente não vão ser alcançados, né? Então é uma medida que é ineficiente para gerar mais produção interna e para reduzir o déficit. E, por outro lado, ela tem uma tendência de gerar inflação interna nos Estados Unidos muito rápido, porque, como eu falei, todos os setores vão ser afetados, você vai precisar de ter uma reorganização e com uma tendência geral de aumento do preço dos importados. Essa semana já tem notícias até de algumas corridas a lojas e supermercados, né, por parte de consumidores adquirindo produtos importados antes que eles cheguem mais caro. Exato. Então, o que acontece é que essa medida gera uma incerteza muito grande, né? Então, o que vai acontecer exatamente com o preço de cada produto, né? Vai ser possível substituir? A indústria americana, né, a produção americana vai responder a tempo? Porque, do ponto de vista dos empresários, há uma incerteza grande também, né? Eu vou realizar um investimento e planejar um investimento e construir uma fábrica e entrar num setor diferente para produzir, substituir algo que estava sendo importado, sendo que eu não sei se isso vai ser alterado amanhã ou daqui a um ano, como que vai ser isso? Então, é um quadro muito incerto. Há uma escalada, João, da tensão comercial, em especial com a China, né? Hoje entrou em vigor uma sobretaxa às exportações do gigante asiático para os Estados Unidos de 104%. O Ministério das Finanças da China anunciou que vai impor, a partir de amanhã, quinta-feira, tarifas adicionais de 84% sobre produtos importados dos Estados Unidos. Já podemos falar que existe uma ampla guerra comercial em curso entre esses dois países? Certamente, né? Então, era, na verdade, de se esperar que a China desse uma resposta desse tipo, né? Já houve uma outra guerra comercial iniciada pelo Trump também com a China, né, em 2017, se não me falha a memória, e foi algo semelhante, né, de um país, os Estados Unidos impondo tarifas e a China respondendo, né, de forma proporcional. Então, dada esse crescimento da China, entrada em na produção de novos bens mais tecnológicos, como carros elétricos e outros, era esperado que ela respondesse, né? Ela não iria simplesmente aceitar uma postura passiva, né? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira que países que se alinharem com a China com o objetivo de tentar aí contrabalancear efeitos das tarifas americanas, estariam cavando a própria cova. Será que é isso mesmo ou pode ser o contrário? Pois é, a forma da resposta depende muito do poder político e econômico do país, né? Então, a China, por ser uma potência industrial mundial, né, e entrando agora em setores mais tecnológicos, ela tem muito poder e muita capacidade de resposta. Outros países que dependem mais dos Estados Unidos, né, não só para importação de bens em geral, mas de tecnologia, de máquinas, talvez não consigam dar uma resposta semelhante. Mas a União Europeia, por exemplo, que também é um outro bloco econômico muito pujante, já está planejando uma resposta. Porque, por outro lado, aceitar simplesmente esse tipo de política enfraquece muito o bloco ou o país em questão, né? Então, é bem provável que vários países, os que conseguirem, irão responder e retaliar de volta. Nessa relação específica Estados Unidos-China, para você quem tenha mais a perder com essa escalada tarifária de lado a lado? Essa balança é difícil de fazer, né? Como eu falei, a China, ela tem uma produção industrial muito grande e está entrando mais em setores de mais alta tecnologia. Um gargalo, talvez, para a China seja a importação de tecnologia ou uso de tecnologia americana,
né, ou bens mais tecnológicos que são importados dos Estados Unidos. É difícil precisar qual o tamanho né, qual a importância dessa situação. Para os Estados Unidos, por outro lado, é uma situação muito delicada, porque existe uma importação muito grande de vários bens da China. É possível que esses bens passem a ser produzidos internamente nos Estados Unidos? É possível, mas isso é altamente ineficiente, porque você não vai começar a produzir todos os bens da cadeia produtiva, né? Sobretudo produtos mais simples que eram importados. Então, a tendência é um aumento muito grande e rápido da inflação nos Estados Unidos. Você tocou há pouco na Europa, né? E em retaliação a esse tarifaço, a Comissão Europeia propôs taxas adicionais de 25% sobre uma lista variada de produtos americanos. O Canadá também, né, anunciou algo semelhante nessa quarta-feira. São contramedidas acertadas, a seu ver? Pois é, do ponto de vista político, os países acabam sendo forçados a tomar alguma medida para não se apresentarem enfraquecidos ali nessa mesa de negociações, né? De novo, os efeitos econômicos vão depender de quanto um país depende do outro em áreas estratégicas. A Europa, assim como a China, também tem uma indústria muito, muito potente, então tem capacidade de responder. Mas mesmo o Canadá, que, né, é um país menor, você vê que tenta dar uma resposta, uma vez que, do ponto de vista político, isso é bem complicado se aceitar passivamente, sobretudo vindo de um parceiro histórico, né? No caso de Trump com o Canadá, tem até uma declaração recente dele mais polêmica falando num plano de anexação do país, né? Pois é, então como é que depois disso não dá alguma resposta, né? Então esse é que é o problema. Ações de empresas listadas nas bolsas globais, João, em meio a esse turbilhão, já perderam aí 10 trilhões de dólares em valor de mercado em abril, um número impressionante. Até onde essa sangria pode escalar? Aí, de novo, vai depender da resposta a isso, mas me parece improvável que os Estados Unidos voltem atrás. Outros grandes players, como eu mencionei aqui, vão tender a retaliar também. Então, a situação global, em geral, é bem ruim, né? E isso reflete nas ações das empresas. Então, um exemplo bem claro é a própria Apple, né? Que é uma empresa de tecnologia norte-americana, mas que produz boa parte da tecnologia e dos componentes mais tecnológicos nos Estados Unidos, mas que tem uma produção muito grande na própria China e outros componentes em outros países. Então, em vista da potencial aumento de preços que os bens da Apple vão ter nos Estados Unidos e o efeito negativo que isso vai ter nas vendas desses produtos, isso acaba refletindo nas ações e perde valor. E isso, né, a partir desse exemplo, a gente vê que várias outras empresas seguem o mesmo padrão. Riscos concretos de uma recessão e grande inflação globais. Recessão, sim. Inflação, num primeiro momento, não, né? O que acontece é que, como eu mencionei, num cenário de alta incerteza, os empresários eles vão se retrair e evitar de tomar decisões, né? Vão tentar observar quais que vão ser os movimentos. Então, isso reduz os investimentos, reduz as contratações, pode, inclusive, haver uma redução da produção nesse primeiro momento de ajuste, né? Isso tudo contribui para reduzir a produção global e gera, então, um efeito recessivo. Num primeiro momento, por outro lado, se por um lado a inflação aumenta nos Estados Unidos, no resto do mundo acontece uma tendência de queda de preço. Porque todos os países que estavam exportando para os Estados Unidos vão exportar um pouco menos, e aí com isso você tem um excesso de oferta de bens e uma tendência de queda de preços internacionais. Então, depois esses preços podem voltar a subir à medida que as cadeias vão ter que ser reorganizadas. Mas, num primeiro momento, é uma tendência de redução de preços internacionais. Vamos falar agora um pouquinho do nosso quintal aqui. As novas tarifas anunciadas, né,
pelos Estados Unidos para o Brasil foram de 10%. É a menor das alíquotas entre o que consta no pacote. Isso foi feito sem muitas bravatas de Trump a respeito, né? A exceção do nosso aço e alumínio, que especificamente continuam ali taxados em 25%. O que isso sinaliza de forma geral sobre a nossa relação com os Estados Unidos e por onde ela pode caminhar? Bom, a nossa tarifa ela foi mais baixa, na verdade, em função do fato de que a gente tinha um déficit pequeno com os Estados Unidos, né? Então, que foi a regra que eles utilizaram. Isso, por um lado, gera uma certa vantagem para os produtores brasileiros à medida que é possível que, com o aumento de tarifas para outros países, eles possam tomar algum mercado dentro dos Estados Unidos. Isso depende, contudo, da capacidade dos empresários brasileiros de ocuparem esses espaços, a relação com os importadores norte-americanos e por aí vai. Mas é um movimento de médio prazo e que também envolve diversas incertezas, né? Mas são oportunidades que se abrem para o país, de alguma maneira. Sim, são oportunidades de entrar mais no mercado americano, mas que tem também outros riscos, por exemplo, né, como eu falei, à medida que tem um excesso de oferta de bens no mundo, e aí a China é o grande player nesse caso, você tem uma tendência também da entrada maior de produtos chineses mais baratos no Brasil. Então, isso pode ameaçar também as empresas no mercado doméstico. Então, são vários efeitos, né, positivos e negativos, a maior parte negativo, infelizmente, o que torna esse cenário futuro incerto. A postura reativa cautelosa do governo Lula até aqui, como você enxerga? Eu entendo que é uma postura adequada, dado, né, esse momento de muita incerteza, e a gente já sabe que a postura do Donald Trump e do governo americano é muito explosiva, né, seguindo o presidente. Então, é uma tendência de, pelo que eu entendo, observar e tentar negociar. Eu imagino que o Itamaraty deve estar trabalhando para discutir essa tarifa que foi imposta ao Brasil, que apesar de ser mais baixa, né, o nível mais baixo, ainda é ruim para as nossas exportações, mas, como eu falei, para entrar abertamente numa guerra e retaliar, isso pode criar outros problemas, né? Então, é sempre bom ter cautela. João, como um dos efeitos colaterais, né, desse tarifaço estadunidense, há quem acredite também que outros acordos, né, mais amplos, multilaterais, possam ser acelerados. Por exemplo, a perspectiva de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, né, que avançou em tempos recentes e que está aí prestes a se consolidar, né, com medidas concretas. Pode ter um impacto direto, de fato? Pode ter, né? Isso é um outro ponto interessante, que à medida que outros países, ou no caso o bloco europeu, comecem a retaliar os Estados Unidos, um aumento da tarifa europeia para a importação de produtos americanos abre também a possibilidade de novos parceiros entrarem e suprirem alguns dos bens que antes a Europa importava dos Estados Unidos, o mesmo a China e outros que venham a retaliar. Então, essa reorganização ampla do comércio internacional traz algumas possibilidades. E uma vez que já estava em discussão o acordo do Mercosul-União Europeia, isso pode ser uma porta de entrada que facilite aí essa realocação de comércio e produção. A própria relação do Brasil com países vizinhos, que são parceiros comerciais, pode ser afetada de alguma forma também? Com os outros países do Mercosul é difícil de precisar também. Como eu mencionei, tudo vai depender de qual vai ser a resposta com os Estados Unidos, quanto vão ser afetados ou não, né? Se o país for muito afetado, como no caso da Europa, ou se tentar retaliar de volta, isso abre uma possibilidade de buscar outros parceiros e o Brasil pode se beneficiar.
Mas no caso da América do Sul, eu imagino que não haja muita resposta nesse sentido, tanto porque a boa parte dos países teve também uma tarifa mais baixa de 10%, como são países também que têm uma capacidade menor de barganha, né, e de resposta. Então, acho que a realocação e buscar parceria com grandes players é uma possibilidade mais clara no momento. João, aproveitando sua presença aqui, queria falar um pouco também sobre o nosso cenário doméstico, né? A economia vem sendo um ponto de atenção para o governo Lula e foco de avaliações negativas da sociedade, puxada sobretudo pela inflação de alimentos, é o que pesquisas recentes, né, têm mostrado. Por outro lado, nós temos alguns índices, né, macroeconômicos positivos, um PIB crescente, o desemprego baixo. Né? Como entender essa equação e os elementos que podem vir a mudar os humores da sociedade? O que, a meu ver, o problema, na verdade, vem de antes do governo Lula. A inflação, já no governo Bolsonaro, vinha acelerando, né? Então a gente teve alguns anos de inflação bastante alta, inclusive fora da meta. E aí, com isso, o nível de preço dos produtos em geral e dos alimentos em particular já vinha alto, né? E aí, mesmo que a inflação tenha sido mais controlada no governo Lula, isso não resolve esse problema, né? E a gente vê que mesmo com um crescimento elevado que a gente teve nos últimos 2 anos, ainda tem essa insatisfação. Por quê? Basicamente porque a renda cresceu menos do que a inflação, ainda não foi capaz ainda de recuperar esse poder de compra que tinha sido perdido. A resposta a isso é difícil, né? Então, é preciso atenção para o controle da inflação, o que já está sendo feito, né, com as taxas de juros muito altas praticadas. Continuam crescendo, né, inclusive. Exato, crescentes praticadas pelo Banco Central, outras políticas com tentativa de controle e redução de preços, e o ideal seria ter a manutenção do crescimento, né, com essa inflação sob controle, para que, com a renda crescendo e a inflação menor, as pessoas comecem a perceber melhor esse alívio, né, e sentir que a renda delas está sendo capaz de comprar mais bens, né, ou seja, está tendo um aumento da renda real. Isso demora um tempo, né, não é uma tarefa fácil. Falando em demorar tempo, né, o governo tem aí uma aposta com efeitos mais projetados para 2026, que é a chamada reforma de renda, que foi anunciada recentemente, uma isenção para quem recebe até R$5 mil e uma sobretaxa para quem ganha acima de R$50 mil mensais, 10%, né, essa sobretaxa. Mas isso pode ter um efeito também positivo assim, para essa imagem do governo nessa seara econômica. O que você vislumbra em relação a isso? Se é que vai ser aprovado de fato pelo Congresso, mas parece que há uma certa boa vontade, ao menos no primeiro momento, né? Essa medida, né, essa política proposta pelo governo, pelo ministro Fernando Haddad, a meu ver, é muito importante. Ela, na verdade, ela busca, em parte, resolver um problema sério que a gente tem, que é a desigualdade de renda. Então, por um lado, ela aumenta a isenção do imposto de renda até R$5 mil e com redução até R$7 mil, né? E, por outro, aumenta a taxação mínima, né, para rendas acima de R$1 milhão ao ano. Então, é uma medida que, a meu ver, é muito acertada e pode ter um efeito substancial, né? O ministro Fernando Haddad chamou atenção acertadamente, a meu ver, que para boa parte das camadas beneficiadas, isso funcionaria como um 14º salário ao final do ano, né, ou algo em torno disso, o que é significativo, né? E isso, com certeza, daria uma percepção muito mais clara desse ganho de renda, que é o que não está sendo observado, que não está sendo sentido até aqui. O ministro faz nessa quarta-feira, em que a gente grava, um certo desabafo na imprensa, dizendo que os esforços do governo pelo controle de gastos deveriam ser mais reconhecidos, até
né, por políticas de isenções que foram mantidas, né, para diversos setores e que não há esse reconhecimento, inclusive por parte da mídia. Ele tem certa razão? Eu acho que sim, né? Assim, o governo ele tentou, né, os dois exemplos mais claros são a medida de desoneração da folha de pagamentos, né, e o PERSE, né, que foram políticas de desoneração que são chamados gastos tributários, né, o que o governo deixa de arrecadar e dá um subsídio para alguns setores. E que o ministro tentou realmente cortar ou reduzir gradativamente e que teve uma grande reação e restrição do Congresso e que acabou não sendo feito na velocidade que eles gostariam. Então, julgo que eles têm certa razão, sim, né? Então, teve tentativas de corte de gastos que acabaram não sendo bem recebidas. A oposição e economistas do mercado falam que é um governo gastador, que não tem muita preocupação com a saúde das contas públicas. Pois é, a grande questão é que o ministro Fernando Haddad está escolhendo comprar algumas brigas históricas, né? Então, e contra o interesse de setores importantes, né? No caso da desoneração da folha de pagamentos, ou também a questão dos supersalários, que é algo que já vem sendo defendido, né? E que tem dificuldade de avançar em função de restrições políticas lá no Congresso, né? Então, eu acho que tem mérito essa tentativa de avançar sobre problemas que já passou da hora da gente tentar resolver. Certamente a economia vai estar aí no foco dos debates públicos aí esse ano que vem. Obrigado, João, por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Obrigado a vocês. Eu conversei com o João Prates Romero, economista e professor do CEDEPLAR da UFMG. Falamos sobre os sucessivos tarifaços anunciados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as reações da China, do Brasil e de outros atores na cena global. E ainda de outros desafios imediatos da nossa conjuntura nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.